Amados irmãos e irmãs, palavra de Deus ouvida, palavra de Deus refletida, depois palavra vivida. Esta dinâmica, que nós viemos também buscar, que vai guiando e iluminando a nossa fé. Primeira leitura nos apresenta a unção de Davi como rei de Israel. O povo pedindo: nós queremos que tu reines sobre nós. Davi se torna o protótipo, a imagem, a figura do rei que é pastor, do rei que não apenas governa do seu palácio, da sua sédia, mas que vai ao encontro, que cuida, porque ele era pastor desde jovem. E o povo pede então a ele que governe sobre todos. Começa aí esta imagem do próprio Cristo depois, que vai ser pastor, que vai cuidar, reger, governar também, porque ele é rei. Nós vamos entendendo isso ao longo da liturgia. E nesta eleição e unção de Davi, Deus renova a aliança que ele mesmo fez com o seu povo. O profeta Samuel nos diz isto: tu é carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. Isso nos lembra Gênesis, quando também está lá uma aliança que nos faz iguais uns aos outros para caminharmos juntos. E agora em Davi também Deus renovando a aliança com o seu povo. Deus sempre nos governa. O povo escolheu Davi como ungido do Senhor. Como que nós estamos escolhendo Deus nos governar? Como nós estamos deixando Ele ser aquele que nos conduz? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, apresenta um hino cristológico, uma leitura poética muito bonita, e apresenta Cristo como o centro de tudo, de toda a obra da criação. Deus fez as coisas a partir do seu Filho, a partir dele como palavra, e depois regenera tudo nele como o Salvador. Todas as coisas têm Cristo por centro, as coisas visíveis e as invisíveis. E esse Cristo, nosso Senhor, Ele é a imagem de Deus. Olhando para Cristo, a gente encontra e sabe e descobre e experimenta quem é Deus, como Deus é, como Deus age, como Deus governa e atua na nossa vida, na sociedade e na história. O Evangelho, esta cena que nós costumeiramente escutamos na Sexta-feira Santa, a cena da Paixão do Senhor, um recorte dela, apresentando então o nosso rei. Esse é o rei dos judeus. Não é o rei que está lá no trono, Herodes, não é o rei que tem uma coroa de pérolas preciosas, que tem um manto de púrpura, não é um rei que tem um exército que ele comanda, ordena, não é um rei que tem súditos a seu dispor, é um rei que tem uma cruz. Esse é o seu trono. É um rei que tem uma coroa de espinhos, que machuca, que fere. É um rei que não tem mais nem vestes, Despe-se de tudo para nos dar a vida. É um rei que tem como exército todos aqueles que buscam a santidade, todos aqueles que são mergulhados nele por meio do batismo. É um rei diferente, é um rei que veio para servir. Pensar rei, quando a gente pensa nesta figura, há pouco aí faleceu a rainha da Inglaterra. Quando a gente pensa no reinado deste mundo, nos vem à mente isto, Poder, um castelo, império, muito ouro, muita força, muita terra, muita conquista, Mas a igreja diz que Jesus é rei. Pensar rei, a gente pensa dessa forma. Quando a gente pensa em Jesus, o que a gente pensa? Quais são as propriedades, as características e as atitudes dele que nos vêm à mente? A partir dessa liturgia, agora eu quero entrar na vida, na nossa história, neste tempo em que vivemos. O que governa o mundo? O que governa este nosso tempo? O que dita as normas? Muitas coisas. Eu trago presente três coisas que governam o nosso mundo,
a nossa história, o nosso tempo presente, 3 coisas muito ruins, por sinal. A competição, nós vivemos num mundo marcado pela competição. É na escola, é no trabalho, é na política, é na sociedade, em todo espaço tem isso, um querendo ser melhor do que o outro, querendo passar por cima do outro, é um mundo caótico. E esse desejo de ser mais do que o outro acaba regendo, governando as atitudes, as buscas, as vontades. Segunda coisa que rege, que governa o nosso mundo, dinheiro. Dinheiro governa. O dinheiro fala mais alto em muitas ocasiões, em muitas situações. Você e eu sabemos disso, né? Basta olhar para a corrupção que se estampa aí nos jornais, basta olhar para tantas coisas erradas que acontecem. O dinheiro compra, e compra muita coisa, né? E estraga muita coisa, e cria muita injustiça, porque sim, o dinheiro governa. Uma terceira coisa que governa o nosso mundo, viu? A tua família, a minha família, a nossa sociedade, Rio do Céu, Santa Catarina, Brasil, o mundo inteiro, o prazer. A busca pelo prazer. Prazer, né? Uma sociedade hedonista. Sejam os prazeres carnais, sejam aqueles prazeres que brotam de uma bebida, de uma droga, prazeres de uma vida cômoda, confortável, que o dinheiro paga, não é verdade? Então, 3 coisas que governam. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu não estou dizendo que governa a tua vida, não sei, mas que estão presentes, estão, não é verdade? Para cada uma delas, o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que nós devemos deixar que nos governe, tem um caminho, tem uma proposta. Para o governo da competição, Jesus nos apresenta o mundo da caridade, da ajuda fraterna, da vida em comunhão. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Jesus vai nos respondendo nesse mundo que a gente vive. Para o governo do dinheiro, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Não dá, não combina. Eu não estou falando do dinheiro que a gente tem no bolso para pagar as contas do dia, não é isso. Estou falando de um dinheiro que corrompe, que leva, que seduz, que atrai. Não podemos nos deixar governar por esse. Jesus diz: ou amarás a Deus, ou então amarás o dinheiro. Deixar Deus governar. Contra o mundo do prazer, este que governa, Jesus diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não os seus interesses a si próprio, mas aquilo que Deus pede. Isso é deixar o Senhor governar. Muito bem, esse é o nosso mundo e essas são as respostas que a palavra vai dando para nós. Agora nos colocamos diante do Evangelho. No Evangelho nós encontramos 3 cruzes. A cruz do Senhor, ao centro. De um lado, há uma cruz que não dialoga com o Senhor. É uma cruz que diz assim: desce daí, resolve o teu problema e resolve o meu também. Faz alguma coisa, tu não é rei? É uma atitude de quem quer terceirizar Deus, quer terceirizar a sua ação, a sua responsabilidade, quer colocar tudo na conta dele. E mais ainda, e o mais grave, sai da cruz, desce, não quero cruz. Essa atitude aqui, que está presente também no mundo de hoje, é uma atitude que não dialoga com a cruz. Jesus não dialoga com este que fala isto. Não tem o que falar. O que Jesus vai dizer para esta pessoa? Do outro lado, tem alguém que olha para a cruz e diz: Senhor, tu não mereces. Eu mereço estar aqui. Eu fiz, eu errei, eu pequei, eu falhei. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É uma oração que gera comunhão. É uma oração de quem se reconhece. É uma oração que dialoga com o Senhor, que dialoga com Deus e que vai entendendo isso. Deus está no mesmo nível que eu. Deus se coloca ao meu lado. Deus se coloca ao lado de quem sofre e sofre junto. Para este,
essa família, esse casal, esse padre, essa comunidade, essa pessoa, esse jovem, essa criança, essa turma de catequese que está aqui. Para esse, o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Apesar da cruz, apesar de tudo isto, apesar dessa dor, desse sofrimento, dessa injustiça, de tudo isso, apesar disso, e por meio disso também, tu estarás comigo no paraíso. E é hoje. Hoje é a ação de Deus na nossa vida e na nossa história. É o Deus que se faz presente, que entra em diálogo. Aqui não tem diálogo, aqui tem. Deus se faz ao lado. Deus está junto, Deus está próximo. Talvez alguns tenham se perguntado por que está aqui à frente, né? Não é aqui o lugar. Aqui é um lugar onde vocês colocam a oferta, a comunhão, a gratidão, a partilha, porque estão do lado de lá, dialogam com o Senhor, né? Vêm celebrar, vêm rezar, ofertam, ajudam, colaboram, colocam aqui. Quem está do lado de cá não sabe o que é isso aqui. Quem está do lado de cá não está em comunhão com Deus. 2 semanas seguidas, nós encontramos assim na segunda-feira, esta caixa, porque vieram aqui dentro da nossa igreja roubar, vandalizar. Na primeira vez, tiraram inteira, porque tinha só pregos. Depois eu pedi para o Carlos que ele parafusasse, com parafuso não dá para soltar, quebraram. Que pena, né? Que triste. Que triste. É a sociedade em que a gente vive. E agora talvez a gente tenha que fechar a igreja por causa disso. Não sei, o padre tem que pensar agora o que nós vamos fazer, né? Para ver que a palavra está aí. E nós estamos diante dela. De que lado nós estamos, né? De que lado o mundo está? Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Como que nós estamos caminhando? Então que a palavra de Deus também hoje nos provoque, nos toque verdadeiramente, né? Nos leve a pensar, a refletir. Tão bonito o salmo, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa, e quando que a gente vai à casa do Senhor, encontra situações assim, tão ruins, né? Que não há diálogo. De alguém que não quer cruz, que quer ser governado, olha aí, buscar dinheiro, né? Porque está ali oferta, quer buscar outras coisas. Então que a palavra de Deus hoje nos revista com toda a sua autoridade e nos torne imunes, né? Aquilo que não é desse lado aqui, né? Que não é dessa falta de diálogo, mas nos coloque sempre nesta comunhão com o Senhor. Eu não sei qual a tua cruz nesse momento que você tem vivido o passado, mas saiba disto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor está do teu lado, o Senhor te escuta quando você olha para Ele e com Ele dialoga. No instante de silêncio, então, vamos deixar a palavra continuar ecoando no nosso coração. O que Deus fala para ti, o que tu responde a Deus. Rezemos no nosso silêncio, na nossa interioridade.